povo do quarto ano A e do quarto ano C, aqui, professor Jair Gomes, para uma aula especial de ciências hoje, 13 de julho de 2021. Então vamos lá para a nossa aula, que traz como tema esse bem aqui, ó. Eu vou escrever para vocês, tá? Deixa eu ver. O título da nossa aula é esse aqui, ó. Ecossistema. Ecossistemas. Pronto. Tá, esse aqui é o nosso título. Vocês vão colocar assim no caderninho de vocês, tá? E a data, 13/7/2021. Então diz o seguinte, o texto: ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. Um ecossistema é formado por dois componentes básicos: os seres vivos da comunidade, tais como plantas e animais, e os elementos não vivos, que são as partes sem vida do ambiente, como o solo, a atmosfera, a luz e a água. De alguma forma, vamos ver aqui, de alguma forma todos os seres vivos de um ecossistema dependem uns dos outros, e os elementos não vivos são fundamentais para a manutenção da vida, pois garantem a sobrevivência das espécies, atuando inclusive no metabolismo dos seres vivos, como é o caso da água. Aqui vocês estão vendo dois exemplos de ecossistemas, tá? Vou apontar para vocês aqui. E um ecossistema pode acontecer em ambientes muito diferentes um do outro, tá? Esse, por exemplo, aqui é um ambiente subaquático, um ecossistema que é localizado dentro da água, certo? E esse aqui já é uma floresta. Notaram que todo ecossistema, a gente vai ter o quê? Vai ter os animais, ó, aqui, ó, os seres vivos que vivem nesse determinado local, pode ser embaixo da água, né? Pode ser um rio, pode ser um mar, pode ser um pântano, pode ser um deserto. Esses animais têm características de acordo com o ambiente onde eles vivem, né? Podem observar que se fosse um deserto, por exemplo, vocês vão encontrar lagartos, né? Cobras, até aranhas, insetos que são adaptados para viver naquele ambiente, tá bem? Então esses são os seres vivos, né? Que podem ser chamados de fatores bióticos. Eu vou botar o nomezinho aqui, tá? Bióticos, porque vai ter uma outra atividade mais para frente que esse nome vai ser cobrado. Então todos os seres vivos desse ambiente aquático, vamos dizer que seja um lago. Todos os seres vivos, os peixes, as tartarugas, as algas, né, as plantas aqui, ó, né, as plantas que vivem, né, existem plantas que vivem debaixo d'água. Então, todos esses seres vivos formam os fatores bióticos. Bióticos, certo? Fatores bióticos. Só que no ecossistema não existem somente seres vivos, existem os não vivos também. Nesse caso aqui, tá, a gente vai encontrar o quê? Primeiramente a água, né, que está presente aqui nessa porção azul da imagem. E aí a gente compreende, lógico, que a água é um elemento que não tem vida. As pedras, né, vamos encontrar uma aqui, o oxigênio que está dentro da água. O que mais que não tem vida aqui presente? A areia que está no fundo, né, aqui desse lago. O solo que faz parte também, não é? Tem um solo aqui embaixo, aqui, um solo, terra. Terra não tem vida.
Então todos esses elementos são chamados de, vou tentar botar o nome aqui, tá? Abióticos, certo? Bióticos, os vivos. Vou só botar aqui o exemplo, tá? Abióticos, os não vivos, certo? Essa compreensão é muito importante para vocês compreenderem o que é um ecossistema. Então, aí a gente vai ter, não é, um outro exemplo aqui embaixo de ecossistema. Aqui nós temos um lago em cima, né? Um lago ou um mar. E embaixo nós temos uma floresta. Notem que nós podemos chamar de ecossistema também, porque olha só, tem animais, ó, a onça, a borboleta, tem uma cobra ali, tem uma outra cobra aqui, tem um bichinho aqui, tem, né, eu acho que aqui é uma anta, e por aí vai, né? Dezenas de milhares de vidas, de formas de vida diferentes, dentro de um mesmo ecossistema. As plantas também, né? Não esquecendo que as árvores e os fungos e tudo mais são seres vivos, né? Então aí a gente tem a presença do elemento, dos elementos bióticos, né? Os seres vivos. E os abióticos quem são? O solo, que vai estar aqui embaixo, né? O ar, né? Tudo isso faz parte, né? O ar não é ser vivo, a luz, tá bom? Tudo isso também faz parte do ambiente. A água, né? A água está presente, é uma porção, a água fica ali suspensa nas árvores e tudo mais. São os fatores, né, abióticos, ok? Então a gente pode encontrar como exemplo de ecossistemas um lago, né? Um lago é um ecossistema, né? Vai ter animais pertencentes àquele mesmo lugar, que a gente não encontra em todos os lugares assim. Um deserto é um ecossistema, deixa eu ver aqui, opa, aí, um deserto é um ecossistema. Opa, tá difícil para escrever. Já, pessoal, deixa eu ver. O deserto, né? Um deserto, um lago, uma savana onde vivem os leões, né? Que é um local que tem vários animais, muitos animais, e a vegetação é mais curtinha, né? Mais baixinha. Uma floresta, né, como essa imagem que a gente está vendo aqui, tá? A gente vai ter um pântano, por exemplo, olha só, um pântano, um rio, um mar, tá? Então tudo isso são exemplos de ecossistema. Eu lanço agora um desafio para vocês, me dizer o seguinte: imaginem um aquário. Um aquário, vou tentar desenhar aqui. Tá bom? Um aquário. Que está sendo habitado por peixes de várias espécies aqui, né? Vou tentar desenhar aqui um peixinho aqui assim. Vou fazer de conta aí, gente, tá? Que é um peixinho aqui, né? Outro peixinho ali. Outro peixinho pra cá. Opa, um rabo aqui. Enfim, a água. Umas plantinhas aqui embaixo. Uma areiazinha no fundo. E umas pedrinhas, né? Pedrinhas, ok? Eu posso dizer que aqui existe um ecossistema? Sim ou não? Tempo. 10 segundos. Fim do tempo. Quem respondeu sim, está correto. Sim. Aqui eu tenho um ecossistema, gente. Eu tenho os elementos bióticos, que são os seres vivos, e os abióticos, que são os não vivos. Notem que existe uma relação. Esses bichinhos que tem aqui, eles estão tendo interação com os elementos não vivos, né? Eles dependem um do outro.
não é? Os bichinhos dependem da água, os bichinhos dependem do solo, da areia que está lá dentro, dos nutrientes, não é? Do ambiente para refrescar e tudo mais, da luz. Então, se isso acontece, eu tenho sim um ecossistema. Tá bom, gente? Então, o conceito de ecossistema, o que significa ecossistema, é isso, tá? Se eu tiver, por exemplo, um igarapé, posso dizer que é um ecossistema? Sim, porque lá vão ter plantas que pertencem àquele determinado local, um tipo de água, né? Uma água mais escura, uma água mais clara, o solo, os bichinhos que vivem lá, tá? Serpentes, animais, insetos que vivem dentro da água, insetos que vivem próximo à água, nas margens. Então tudo isso faz parte de um mesmo ecossistema. E dentro desse ecossistema a gente vai encontrar as cadeias alimentares, né? Não vamos esquecer que foi da aula passada esse assunto, que a cadeia alimentar é exatamente isso. São os animais, vocês podem ver aqui, ó, que dentro desse ecossistema existe o leopardo, ou o tigre, eu acho que o leopardo, que se alimenta desse animalzinho aqui, né? Eu acho que é a anta, a onça. Aqui no caso é uma floresta amazônica. A onça se alimenta da anta, a anta se alimenta de vegetal, e aqui nós temos uma cadeia alimentar. Tá? Então dentro de um ecossistema pode existir uma cadeia alimentar. Tá? No caso que eu dei o exemplo aqui, né, do aquário, pode ser que não haja cadeia alimentar dentro do aquário porque a pessoa vai lá e alimenta os peixinhos, né? Certo? Então ali eu tenho uma forma de vida e o homem está interferindo. Né? Mas na natureza a cadeia alimentar existe dentro de um ecossistema, tá? Os animais se alimentando dos outros, transferindo energia de um para o outro. Então agora a gente vai para a nossa atividade. Deixa eu ver. Tá aqui a nossa atividade. Eu vou postar lá no nosso grupo. Aliás, deixa eu voltar aqui, né? Que tem uma pergunta aqui também, duas, né? O que você entende como ecossistema? Então essa pergunta, essa resposta você vai encontrar facilmente lá em cima lá, tá? Olha, ecossistema você pode responder dessa forma aí, é o nome dado, etc, 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 ok? Aí temos mais uma pergunta aqui. Todos os ecossistemas são iguais? Sim ou não? Se você falar que sim, você tem que explicar por quê. Se você falar que não, explique por quê também. Então eu vou responder assim, né? Vamos dar um exemplo aqui. Sim, aí, vírgula, porque existem elementos que assim, 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 etc, etc, etc. Vocês vão explicar. Tá? Eu expliquei bastante essa parte aqui. Ficou bem claro para vocês, né? Então a gente vem agora para a próxima atividade, né? Que é a número 3. Quais diferenças você percebe entre os dois ambientes mostrados na imagem? Opa, qual imagem? Essa aqui, ó. Qual é a diferença principal que vocês encontram, né, entre essas duas imagens aí? Lembrando que vocês não vão precisar reproduzir essa imagem no caderno de vocês. Vocês vão copiar, né, esse texto aqui em cima, vão copiar todas as perguntas, e aí a imagem não tem como, né, gente? Vocês reproduzirem essa imagem aí. Quem tiver impressora em casa e quiser quiser imprimir, né, imprime aqui, depois vem e recorta só essa imagenzinha aqui, ó, e cola lá no caderno de vocês embaixo do texto, bem aqui, embaixo logo desse texto que vai estar para cima, tá bom? Aí vai ficar bem bonitinho lá, vai ficar mais fácil, vai ficar mais, digamos assim, mais completo. Aí a gente vem para a pergunta número 4. Quais seres vivos são encontrados nas imagens? Aí é só vocês enumerarem lá, né? Volta aqui, vocês vão encontrar os seres vivos lá. Tá? Vocês vão colocar o nome, né? Tem um peixe. Deixa eu ver, tem mais além do peixe? Tem algas. Não é? Deixa eu ver mais. Plantas subaquáticas. Aí do outro lado aqui
nós vamos ter a onça, a borboleta, a cobra, a anta, mais uma cobra. Já botei cobra, então não vai repetir. Borboleta, plantas, não esqueçam das plantas que são seres vivos também. Tá certo? Então, aí respondendo lá a questão de número 4. A questão de número 5 diz o seguinte: e os elementos não vivos? Liste aqueles que você observou. Lembrando que é daquelas duas imagens lá. Né? Então, os elementos não vivos são os abióticos. A água, né, a pedra, o solo, o ar. Tudo isso aí faz parte, tá? Então vamos ver aqui a número 6. Existem diferenças negativas nos ecossistemas? Quem ou o que interfere negativamente neles, nesses ecossistemas? Eu dei um exemplo para vocês. Nós temos, por exemplo, um rio. Né? Vou fazer o desenhozinho aqui. Um rio é o ecossistema, né? Tem um peixe lá. Um peixinho aqui. Aí, por algum motivo, vem o ser humano e ó, joga os seus lixos aqui. Vai jogando com o tempo, né? Isso repetidas vezes, anos. O que vai acontecer com esse ecossistema? Ele vai ficar inalterado ou com o tempo ele vai sofrer danos? Quem é esse ser vivo capaz de interferir no ecossistema? Né? Assim a gente pode se referir a vários ecossistemas, certo? A própria floresta, o ser humano ele precisa da madeira, né? Ele vem aqui, ó, e derruba. Então isso é capaz de afetar o ecossistema? Sim ou não? Então vocês vão colocar, de acordo com esse pensamento, vocês vão elaborar o de vocês e responder a questão 6. E a 7, explique quais as diferenças das interferências citadas na resposta anterior. Explique quais as consequências das interferências citadas na resposta anterior. Interferências negativas. Então aqui, né, o homem vai, vocês vão citar inevitavelmente o homem, né, vai interferir aqui. Quais são as consequências dessas interferências? Vão responder aqui. Os ecossistemas são importantes para a existência da vida no planeta? Sim ou não? Vocês acham que os ecossistemas são importantes? Por quê? As cadeias alimentares têm alguma coisa a ver com isso? Então vocês vão criar uma resposta bem criativa aqui, tá? Perdão. Desse lado aqui, tá? E aí a gente vem para a última questão, que é essa aqui. Eu vou lembrar vocês o seguinte: isso aqui vocês não vão ter como reproduzir no caderno de vocês. É a mesma coisa lá. Se você tiver impresso, se você tiver como imprimir, ok, beleza. Se não tiver como imprimir, vai ser, eu vou aceitar de qualquer forma. Mas isso aqui vocês vão ter que fazer, tá? Esse quadrozinho aqui. E aí, ó, vocês estão vendo aqui, ó, arara. Arara é ser vivo? Vocês vão botar aqui. Serpente é ser vivo? Vocês vão botar aqui. Água, que está aqui embaixo, é um ser vivo? Não. Então vocês vão botar aqui, ó. O ar é um elemento vivo? Então vocês vão colocar aqui, já que não é. Certo? É preciso fazer tudo isso aqui? Não tem como vocês reproduzirem no caderno. Agora, se vocês puderem imprimir, recortar, bem bonito, e colar no caderno de vocês, parabéns. Se não, não tem problema, vocês podem fazer só o quadro diretamente aqui, tá? Esse quadro aqui que é o que mais interessa para nós aqui. Aí vocês vão ficar vendo aqui no celular de vocês e respondendo aqui. Beleza, gente? A nossa aula hoje, infelizmente, não teve como fazer menor, tá? Então, é muito importante que todos cheguem até o final do vídeo, tá legal? E postem a aula, a resposta da nossa atividade lá no nosso PV,
Tá certo, gente? Então, vejo vocês na próxima aula, se Deus quiser, tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.